objeto aos olhos do mundo. Essa questão infelizmente se tornou algo banalizado em grandes denominações cristãs, ou até mesmo nas pequenas congregações em favelas, já que se tornou normal andar de qualquer maneira, ou seja, igual ao mundo. O tema desse estudo é: lascívia é pecado? Lascívia é o sexo não consumado, mas já instalado na mente e no coração. Esse é um dos significados ou explicação de lascívia. Por isso as pessoas andam expondo o corpo, falando ou se comportando de um jeito sensual, deixando transparecer o que ela está disposta ou disponível a fazer. Naquele momento, a alma, através do corpo, está dizendo ao mundo que a carne está forte e que ela quer se saciar de prazer. Ela também leva a atos de imoralidade sexual e é uma atitude provocadora e sensual. No Antigo Testamento, essa palavra pode ser traduzida pelo termo hebraico zima, que significa desejo, pensamento, imaginação ou propósito íntimo e obscuro, caracterizado pelo pensamento pecaminoso. Também vemos no Antigo Testamento palavras como depravação, se corromper no sentido de prostituição, perversidade, infidelidade, etc. Ao invés de ser a palavra lascívia no Antigo Testamento, esses termos são usados. Então, peguei na minha concubina e fi-la em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Juízes capítulo 20, versículo 6. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Oséias capítulo 6, versículo 9. Mas confiaste na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituías-te a todo o que passava, para seres sua. Ezequiel capítulo 16, versículo 15. No Novo Testamento, a palavra lascívia é utilizada em algumas traduções para traduzir o termo grego aseugeia, que significa luxúria desenfreada, lubricidade, libertinagem, impudor e deturpação. Não podemos deixar de mencionar os homens que não estão fora desse padrão mundano e que muitos se vestem como garotos de programa ou coisa parecida. Calças coladas ao corpo, às vezes até aparecendo o órgão genital, de tão justas que são as calças. A camisa apertada desenhando o peitoral, o braço, entre outras partes do corpo, chega a ser constrangedor. E o pior que esses ainda querem subir no altar para pregar a palavra. E na grande maioria das igrejas mais pobres, eles têm oportunidade, mesmo vestidos de forma inadequada. Esses que andam em sensualidade nunca tiveram o Espírito de Deus, e muito menos são como João Batista, que se vestia de forma modesta. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Mateus capítulo 3, versículo 4. Infelizmente o diabo virou estilista de alguns crentes, se é que assim podemos dizer, e sorrateiramente empurrou através do marketing mundano o que o cristão do século XXI deve vestir, ou não.
E esses jovens cristãos que não têm uma vida de busca, orando e jejuando, facilmente vão aceitar esse padrão mundano. Há mulheres na igreja que não são imorais em seu comportamento ou na forma de se expressar, mas se vestem como prostituta. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Provérbios capítulo 7, versículo 10. Tem uma outra tradução que diz que ela sai com vestes de prostituta. A roupa não salva, mas fala. No mundo secular, os ímpios usam roupa de marca para mostrar poder aquisitivo. Ou porque é descolado, ou aquelas mulheres que usam roupas escandalosas deixando a entender que está disponível a cantadas, ou a um relacionamento momentâneo e rápido. Essa mulher de Provérbios capítulo 7, versículo 10, sabia o que queria e deixou a roupa falar por ela. A mulher só deve mostrar sua sensualidade para o seu cônjuge, se caso ela for casada. Fora essa exceção é pecado, porque o corpo da mulher ou da esposa é do marido e o do marido é da esposa. O que é para o esposo ou esposa ver, não é para outra pessoa ver. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. 1 aos Coríntios capítulo 7, versículo 4. A modéstia sempre foi um padrão bíblico. Mas agora a sensualidade tem tomado conta e em algumas denominações já é normal para algumas mulheres e homens ir aos cultos vestidos de qualquer maneira e usar roupas inadequadas no seu dia a dia. Isso é um convite à cobiça, e quem se expõe de tal forma está em pecado, já que é um tropeço para o seu próximo. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. 1 aos Coríntios capítulo 10, versículo 32. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. O remédio contra a lascívia não é deixar de ir sensual aos cultos, mas é deixar de andar sensual no dia a dia. Porque quando a pessoa vai a um culto sensual, é sinal de que aquilo para ela é normal no seu dia a dia. É preciso sempre se arrepender de qualquer pecado que seja. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Deus está pronto a perdoar qualquer que se arrepende e deixa os erros. O cristão pode vencer a lascívia com a ajuda de Deus. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. 1 aos Coríntios capítulo 10, versículo 13. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Só tendo uma mente transformada é possível vencer a lascívia. Tanto a mulher quanto o homem cristão têm que ser referência na modéstia, e mesmo que a mulher seja atacada pelos homens, quer sejam ímpios ou até mesmo cristãos, sem domínio próprio, essa mulher estará fazendo o seu papel diante de Deus, que é andar em santidade.
Portanto, não há desculpas. Quem quer se sujar, se suje ainda. E quem quer ser limpo, se limpe ainda. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, versículo 11. Se você chegou ao final desse vídeo, deixe o seu gostei, assim você estará me incentivando a compartilhar mais conteúdos.